Uma boa tarde a todos, os que estão aqui nesta sala, os que estão nos acompanhando. Agradecer a presença da imprensa que vai veicular esta notícia para a nossa diocese, muito importante, com a escolha do administrador diocesano, até que chegue o novo bispo. O administrador diocesano, ele administra a diocese nesse tempo em que a diocese fica sem bispo. Nós chamamos de sede vacante. Então, até que venha o próximo bispo, o Colégio dos Consultores, ele elege um padre para ser o responsável pela diocese. Juntamente com esse conselho, ele administra e conduz a diocese, então, até a chegada do próximo bispo. Fico aberto, para alguma pergunta, alguma dúvida que alguém tenha. Padre Paulo, o senhor poderia falar para nós por onde o senhor passou como padre, quais foram as funções que o senhor já teve como ofício em nossa diocese, para aqueles que nos escutam também ter um pouco do conhecimento do seu ministério em nossa igreja particular? Muito bem, isso é importante, né? Eu sou natural de Itapecerica, minha família somos 4 irmãos, meu pai já é falecido, minha mãe ainda reside em Itapecerica. Eu fui para o seminário em 1984 e ordenei padre em 1997 e trabalhei em várias paróquias da nossa diocese, em Itapecerica mesmo, depois na paróquia de Camacho, trabalhei em Nova Serrana, depois tive um tempo de estudos em Roma. Ao retornar, eu trabalhei na cidade de Cláudio e também no seminário maior da nossa diocese. E depois trabalhei em Marilândia, foi a minha penúltima paróquia. E agora, já há um ano, estou aqui na Catedral. Então, tenho um pouco essas experiências de pároco, de também ter trabalhado na formação e agora, então, assumindo essa nova função nesse período da diocese vacante, né? Então, com muita alegria e um espírito de serviço, eu assumo esta função na nossa diocese. Padre Paulo, qual que é a diferença, então, a partir desse momento, a partir da manhã de hoje, quando o senhor foi eleito esses padres que fazem parte do colégio, qual que é a diferença? Ser vigário geral e ser agora administrador diocesano? Sim, o vigário geral, ele era, vamos dizer assim, o primeiro auxiliar do bispo na diocese. Na ausência do bispo, o vigário geral, ele assume a coordenação da diocese, vamos dizer assim. Então, em vários momentos, quando Dom José estava em nossa diocese, eu fiz esse papel, de conduzir a diocese na ausência do bispo. Nas viagens dele, nos retiros que ele fazia, nas assembleias dos bispos em Aparecida. Agora, como administrador diocesano, vamos dizer assim, eu assumo o primeiro lugar de responsabilidade da diocese. Eu vou assumir, vamos dizer assim, aquilo que era próprio do bispo, claro, com algumas restrições. O padre não pode fazer tudo que o bispo fazia, aquilo que está na natureza do caráter do bispo, como ordenações, celebrar a missa do crisma e outras funções administrativas, nem tudo o administrador pode fazer. Então, basicamente, o que muda são essas tarefas que do caráter episcopal, da função própria do ministério do bispo. Mas administrar a diocese e também promover a pastoral, fazer com que a diocese continue a sua caminhada, nada vai parar, tudo vai continuar. Nós vamos cuidar da diocese, cuidar dos padres, fazer com que tudo que tenha na diocese continue acontecendo, enquanto aguardamos, então, o novo bispo. Padre Paulo, também é interessante destacarmos que depois da votação, depois da eleição, houve um ritual, não é um processo simplesmente de passar o cargo, Verdade, Está prescrito, pelas normas da igreja, que após a eleição do administrador diocesano, ele deve fazer um juramento de fidelidade à igreja, às verdades da nossa fé,
e também a profissão de fé. Então isso foi feito de forma bonita e solene hoje aqui na nossa capela, quando eu então assumi de fato esta função de administrador diocesano. Augusto da TV Otomano, já existe, até mesmo, talvez vocês já tenham conhecimento da possibilidade, tudo bem que o senhor está subindo agora o posto, certamente fica também a expectativa do novo nome, do novo bispo para assumir a diocese. Existe algum rumor, algum nome já surgiu? Existe essa possibilidade de talvez ficar nessa situação nos próximos meses? Então, não existe assim nenhuma, vamos dizer, nenhum nome. Nós não sabemos quando será apóstolo do novo bispo, nem quem é o novo bispo. O processo, vamos dizer assim, de escolha do novo bispo, ele já teve início, com consultas a padres, a bispos, de padres ou bispos que eles tenham mais ou menos o perfil da nossa diocese e que futuramente será convidado, então, nomeado pelo Papa para ser o novo bispo da diocese. Mas não temos nomes e não sabemos quem e nem quando será a posse, a chegada deste novo bispo. Isso é uma decisão exclusiva do Vaticano, né? Exatamente. É claro que o Papa tem ali os seus conselhos, os seus cardeais, os bispos que o ajudam, sobretudo a anunciatura apostólica aqui no Brasil, mas é uma escolha do Papa, O novo bispo da diocese de Vitópolis será escolhido pelo Papa Francisco. Pode acontecer o que aconteceu com o José Carlos? Poder pode, mas é muito raro isso acontecer, Quando José Carlos, quando Dom Tarcísio saiu, ele ficou como administrador diocesano. E para surpresa de toda a diocese, ele foi escolhido o bispo da diocese de Vitópolis. Isso é muito raro, assim, um padre da própria diocese ser nomeado bispo para aquela diocese. No caso de Dom José Carlos, foi uma graça muito grande que nós recebemos, Também não sabemos, Só Deus é quem sabe. E agora o outro padre assume a função de vigário para trás do outro senhor, ou o senhor fica com os dois cargos? Não. Aí, na sé vacante, o cargo de vigário geral não existe mais. Ele existe para auxiliar o bispo, Então esse cargo não existe e quem ajuda o administrador diocesano é esse colégio de consultores, que atualmente é formado por 7 padres. Então esses são os que vão ajudar o administrador a conduzir a diocese, a encontrar caminhos para os problemas, as dificuldades, aquilo que surgir neste período. Quem vai ajudar o administrador diocesano serão esses 7 padres que compõem o colégio de consultores. Padre Paulo, tem algumas funções que é restrita só ao bispo. E nesse caso, com a ausência do bispo, como fica esses rituais? Então, no caso de ter alguma ordenação de diácono ou de padre, é possível pedir a permissão para que sejam ordenados com o consentimento e aprovação do colégio de consultores e pode ser solicitado um outro bispo que venha ordenar aqueles candidatos, Então essa é uma das funções que o administrador pode fazer, E aí pode ser convidado um outro bispo para que faça esse ritual. Assim como também abençoar os santos óleos na missa do Crisma, Nós vamos convidar um bispo para que esteja lá e faça a bênção dos santos óleos. O senhor continua como pároco da Catedral do Divino Espírito Santo ou diante dessa função o senhor deixa a paróquia? Eu continuo como responsável também pela Catedral. Já está lá o Padre Carlos Eduardo, que nos ajuda, mas devemos também levar um outro padre para estar conosco lá e nos ajudar nas tarefas próprias da paróquia do Divino Espírito Santo. À frente da paróquia, já quanto tempo? Há um ano? Tem um ano. Um ano. Eu fiquei como vigário-geral no período todo de Dom José Carlos. O tempo que ele ficou aqui como bispo, ele me chamou para ser vigário-geral e durante todo o tempo dele aqui, eu fiquei nessa função. Então, de formas que a gente também já está bem por dentro
da caminhada da diocese, das dificuldades, dos desafios que nós temos e dos caminhos que devemos tomar para que a diocese continue caminhando e cumprindo a função que ela tem que cumprir. O senhor, certamente, como vigário, já acompanhando de perto, já estava sentindo talvez até essa oportunidade de ser o administrador, né? Os colegas, lá do Colégio de Consultores, e também os outros padres, já diziam isso, que muito provavelmente seria eu mesmo, exatamente por ter ocupado essa função durante esse tempo. Mas eu, para ser sincero, esperava que fosse outro. Mas, a gente tem esse olhar místico, eu acredito que foi também vontade de Deus e me coloca assim à disposição para servir a diocese nesta função. Claro que tem as minhas limitações, as minhas dificuldades. Eu conto, e espero com a ajuda de todos os padres, de modo especial dos que pertencem ao Colégio de Consultores, com a oração de todo o povo da nossa diocese, para que possamos cumprir bem essa função. E desde já pedir a Deus que envie logo um novo bispo para vir ocupar essa sede aqui. A Linda também integração. Bom, o senhor assume praticamente plena já campanha da fraternidade. A diocese tem cerca de 50 paróquias. Como é que o senhor se sente diante dessa responsabilidade, independentemente do prazo, se vai ter ou não um bispo na cidade? Qual vai ser a prioridade do senhor? Então, a prioridade é manter a diocese funcionando. Essa é a primeira função, de conduzir a diocese, para que todas as paróquias tenham seus padres, que não falte os sacramentos. Essa vai ser a primeira função, a primeira finalidade, a primeira responsabilidade que eu tenho. Diante dos desafios, sobretudo esse que a campanha da fraternidade nos propõe, nos desperta, na verdade, uma campanha muito oportuna, muito urgente com relação à fome. Então, juntamente com os padres, nós temos o Conselho dos Vigários Foranos, embora agora não tenha vigários foranos mais, mas com eles é que nós vamos trabalhar para discutir o que pode ser feito para amenizar essa situação de muitos irmãos e irmãs nossos que estão vivendo essa situação da fome. Muitas vezes pensamos longe, pensamos distante, mas sabemos que nas nossas cidades, sobretudo nas maiores, temos pessoas nessa realidade, vivendo essa difícil realidade da fome.